Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Analytics, nosso programa semanal aqui na BMC News, né? Lembrando que esse programa aqui ele é totalmente inédito, exclusivo aqui na televisão brasileira também, em todos os canais, né? Tanto na bbcnews.com.br, também no YouTube. Tá? Toda terça-feira a gente está aqui para analisar os principais ativos, unindo tanto análise fundamentalista como análise técnica com o meu grande amigo Mr. Bo Williams. Vamos ver se ele já está aí para a gente começar esse nosso bate-papo semanal. Mr. Bo, tô vendo que hoje você tá cada vez mais jovem, tá cada vez mais novo. Final de semana foi bom? Semana foi boa, eu cortei meu cabelo, fiz barba e cortei cabelo. Aí eu fico 10 anos mais novo, né? E também o mercado fez o que a gente imaginou semana passada, isso ajuda bastante também. O dólar foi lá para 5,30, bateu a cabeça, e agora o Ibovespa voltando lá para testar e romper os topos históricos. Então tá tudo ótimo, Marco. E você, como é que foi sua semana? Foi também tudo maravilhoso, né? Sempre é um prazer nessa terça-feira aqui, a gente ter esse encontro toda terça-feira é sempre muito prazeroso. Mas como você falou, Bo, eu acho que aconteceu tudo que a gente estava esperando aí, né? A Ibovespa se comportando, acho que dentro do esperado, a gente reforçou aqui que era uma oportunidade para quem comprou aí ali na Bacia das Almas, principalmente na quinta-feira, né, antes do feriado, mas eu acho que já está recuperando aí, tem mais espaço para recuperar. Mas vamos acompanhar, né, Bo? Acho que o que eu queria falar hoje aqui também, a gente tem uma temporada de balanço, começou lá nos Estados Unidos, a princípio tem vindo bons números aí. Acho que temos argumentos bons aí, né, para ter um fôlego adicional para as bolsas mundiais. Eu não vejo nenhum sinal que a gente vai parar de subir. Não sei se eu estou tendo um feedback aqui com você. Está tudo tranquilo aí, o som? Estou ouvindo. Eu estou perfeito, está perfeito. Estou ouvindo bem. Então, beleza. Eu não vejo nenhum sinal de a gente duvidar da subida da Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Quem sabe a gente vai ter preços um pouquinho mais baixos ainda nos criptoativos, que acho que seria uma excelente oportunidade, né? Mas por aqui no Brasil está ótimo, né? A gente tem vários candidatos subindo bem, 3 linhas verdes em todo lugar, vários ativos indo para a Lua. Vamos junto, então. Com certeza. Bo, vamos começar aqui, enquanto o pessoal vai se achegando aqui, o pessoal vai se aproximando. Lembrando que hoje a gente está aqui num link novo, para quem está no YouTube, mas vamos já direto para o Ibovespa, porque realmente acho que aquilo que a gente falou semana passada, para quem aproveitou, já está com bons lucros aí no Ibovespa, mas a princípio hoje foi realmente surpreendente, muita volatilidade ali na abertura, né? Saiu o índice de inflação, deu uma chacoalhada, aí a Bolsa Americana começou a subir, a gente não queria subir, acabamos subindo, enfim, mas realmente parece que tem força compradora aí, né, Bo? Parece que realmente é daqui para cima, vão recuperar pelo menos os recordes históricos, acho que estão cada vez mais próximos, né? Nós estamos num ponto importantíssimo de tomada de decisão, ainda tem alvos de 139, 140 ali. Vamos puxar o gráfico e dar uma olhada aqui, Marco, o que está acontecendo. Aqui, ó. Primeiro, eu não preciso olhar muito mais longe quando eu percebo que a gente tem 1, 2, 3 linhas verdes alinhadas para cima, né? Uma coisa muito bonita acontece, os fractais Ficube, eles mexem. Muitas vezes, o que causa o preço mexer não é o que está fazendo agora, mas o que aconteceu lá atrás. Por exemplo, tá vendo esse aqui? Lá atrás, a gente teve esses fundos aqui. E aí, 72 candles para frente, o mínimo começou a subir. Aí, o preço começa a subir lá 72 candles atrás, causou essa linha vermelha aqui começar a subir. E quando o preço chegou aqui, é como se fosse um desafio. O próprio gráfico, o fractal, está dizendo, o preço, cara, se você cair abaixo de mim, você vai ganhar força para baixo, vai deixar isso acontecer? E o gigante verde falou, não. E aí, olha que lindo sinal aqui que a gente teve. Opa,
tinha uma linda reação nessa terceira linha verde, junto com a linha vermelha. Olha o que aconteceu aqui, Marco. Linha vermelha começou a subir. Então, o que aconteceu? Foi lá atrás também, a mesma coisa. O preço subiu, começou a andar de lado, e lá atrás o preço começou a subir, lá 72 candles atrás. Então, essa linha vermelha subiu, e o que o preço fez? Ele decidiu também de acompanhar o desafio. Então, é muito bonito ver esse tipo de coisa, né? A gente consegue ver sinais de timing, quando é mais provável que um evento vá acontecer aqui no nosso gráfico. A gente tem feito várias análises antes sobre esse canal de baixa aqui, dizendo que quando o preço rompe esse canal, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, ele já supera a linha verde, não olha para trás e volta para buscar a lua. Ou ele pega todo mundo de surpresa, falha imediatamente e volta em 3 movimentos aqui para beijar essa linha vermelha mais uma vez, para depois voltar e subir. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai testar, vai tentar chegar lá nos 140. Eu só não sei se vai ser agora ou se vai falhar e depois um pouquinho mais para frente. Então, eu sou obrigado de desenhar dois caminhos aqui. Os dois chegam no mesmo destino. Só que o Waze manda dar uma volta no quarteirão antes, né? Então, esse que eu vejo aqui, eu acho que muito viável esse cenário. Também a gente vai aqui nas projeções dinâmicas para ver por que eu estou falando de 139, 142, 146. Esses alvos são bastante claros aqui para mim. Então, acho que a gente não vai parar até chegar lá. Eu não vejo por que duvidar disso, Marco. 3 linhas verdes, o preço vai para a lua. A gente sabe que nem sempre, né, o preço faz o que a gente vai imaginar, mas tem uma estatística maravilhosa em relação desses 3 linhas verdes. Então, tem que acreditar na continuação da tendência, sem duvidar disso. O preço virou para cima agora, deixou um pivô muito interessante para colocar o stop. Tem um alvo suficientemente distante para dar a relação retorno-risco. Então, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena. Bom, com certeza. Eu acho que esse movimento veio para ficar. Cadê o nosso amigo Júnior aí? Mas o movimento veio para ficar. Where are you, Marco? There you are. Voltou. Agora estamos de volta. Então, eu acho que o movimento veio para ficar. Me surpreendi muito positivamente com esse Ibovespa de hoje, particularmente hoje. Começo da manhã ali, né, a primeira abertura, estava tudo muito estranho, parecia que ia ser o dia bem feio, bem horroroso. E apareceu realmente uma força compradora, muita coisa ficando de pé. E o que eu ouso dizer também é que tem uma leitura dos próprios balanços dos Estados Unidos, que já começaram, né? A temporada já começou, tem vindo bons, né? Os balanços saíram hoje, foram fortes e foram acima das expectativas. Mas quando a gente até olha para isso, para o bem e para o mal, né? Mas a gente tem que olhar para a composição do Ibovespa, né? E a composição do Ibovespa mostra que a gente tem um Ibovespa barato, muito descontado. Por que isso? Porque o Ibovespa ele tem muita commodity, a gente não sabe se o minério de ferro vai estar $300, se vai estar $100, não importa, mas nas duas leituras continua a Vale barata, então a Vale continua barata, independente se o minério tiver 300 ou a 100, a Vale vai continuar descontada, vai continuar barata em relação a múltiplos, né, em relação à geração de caixa que ela vai gerar. A dúvida é se a gente vai permanecer nesses 200 ou se vai estar mais perto de 300. Acho que essa é a dúvida. Pode falar, Bo. 150, que é 150 na Vale. 150. Então, eu fiquei um pouquinho baixinho aqui, ó. Deixa eu ver se é a minha câmera aqui, ó. Se sou eu que fiz caca aqui na... Aqui melhorou, assim melhorou. Eu tava muito... Agora estamos na mesma altura. Então, o que acontece? Você tem que estar acima de mim, cara. Você tem que ser acima de mim, cara. Você é você tem que ser mais alto, porque você é assim, mais grande. Dá para falar grande em português?
Tudo vale. Ótimo, Eu tenho uma, eu tenho uma frase que eu digo, que é: os analistas, eles têm liberdade poética, né? Então a gente pode inventar palavras, criar expressões. Os analistas estão, é que nem um artista, né? Então a gente tem essa liberdade. Mas falando do Ibovespa, o que acontece? A gente tem, as commodities estão baratas ainda, né? A minério de ferro, principalmente a Vale, ainda continua muito descontado, com um múltiplo muito baixo. Então, quando a gente põe no Ibovespa o múltiplo da Vale, põe do Ibovespa o múltiplo dos bancos, olhando para múltiplos, a gente tem um Ibovespa negociando entre 9 e 10 vezes lucros, né? 10 vezes earnings. Então, a gente está falando para o Ibovespa um patamar baixo, já que o Ibovespa ele negocia historicamente mais perto dos 12, 13 vezes earnings, né? 12 ou 13 vezes lucro. Então, é por isso que alguns analistas falam que o Ibovespa poderia procurar o patamar de 140, 150 mil pontos. A gente está falando de um upside aí de 15% até 30%, né? Sendo aí um mais pessimista até um otimista. Então, é por isso que, olhando para o Ibovespa, a gente está sendo negociado abaixo do nosso múltiplo histórico, ou seja, a gente está mais barato, cerca de 20% a 30% mais barato do que o nosso múltiplo histórico. Então, pelo bem e pelo mal, mas a gente tem que entender por que disso, e grande parte disso justifica porque Vale ainda está barata, bancos estão baratos, né, continuam baratos. A minha dúvida é quem vai subir antes, né, qual que vai ser a velocidade, mas a gente não pode discutir que estão baratos. Então, assim, você comprar um ativo 10 vezes lucro, ele é barato, né? Diferente de você comprar, por exemplo, se eu for comprar a Bolsa Americana hoje, o S&P 500, negocia 20, 22 vezes earnings, né? Então, se você comprar uma Bolsa Brasileira 10 vezes earnings, ainda é barato, né? Isso eu estou olhando de uma forma, um ângulo para olhar. Então, é por isso que os analistas vão reforçar nessa temporada de balanço que o Ibovespa tem potencial para chegar nos 140, até mesmo 150 mil pontos ainda esse ano, no final desse ano, ou no começo do ano que vem. Então, essa expectativa de balanço que vai carimbar realmente esse resultado agora, essas projeções para o Ibovespa. Por isso que acho que a gente concorda muito, né, com essa intensidade. A gente não sabe o caminho, né, daqui até lá, mas tem potencial. Acho que tanto na sua análise como nos fundamentos mostram para isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo, eu não vejo dúvida. A gente entende o que é mais provável acontecer, né, pelos padrões no gráfico. Então, vamos lá, 140, mas tem que ter um pouco de paciência, você tem que acompanhar por perto, né, certamente. O que mais a gente vai ver, Marco? Sim. Tem vários pedidos aqui, mas tem sempre aquele pedido que eu faço para você, né, que são em relação às criptomoedas. Mas antes disso, eu queria dar uma olhada com você em relação a esse nosso dólar aqui, nosso real, que já aconteceu de tudo, né, nos últimos 30 dias aí, 5,70, quando bateu 5,70, perto de 5,80, falaram que ia para R$6, aí começou a descer, falaram que ia para 4,50, voltou para 5,30, agora realmente uma indecisão, né, certeira, né? O mercado, a única certeza que tem é a volatilidade na moeda, né? Sim. Olha, a gente pode ver aqui realmente como está ficando. Bota aí na tela, por favor, Júnior, aí. Acho que eu vou ter que fechar minha porta também. Minha filha está fazendo uma bagunça aqui de barulho. Olha, tem aqui na tela aqui, ó. Isso é um gráfico semanal, Marco. E aí não tem, assim, realmente muita novidade. De uma lateralização que nós temos aqui, dá para desenhar entre esses pontos aqui e nesse ponto aqui. Uma coisa interessante que nós temos, que poucas pessoas podem considerar, é que nós temos 3 linhas verdes aqui em cima no gráfico semanal. E aí, 3 linhas verdes em cima no gráfico semanal tem chances de, se ele romper esses topos aqui, o negócio é voar fortemente. Isso
provavelmente seria junto com uma crise aguda, alguma coisa para poder o preço subir tão fortemente, romper esses topos e continuar subindo. Eu não vejo tanto assim probabilidade disso acontecer, mas se acontecer, cara, a gente pode ir bem longe. Eu me lembro quando a gente deu call de 4,20 com alvo de 5,10, ninguém acreditou, mas assim, acima de 2 linhas verdes foi para a terceira, e agora tem chance de ter 3 linhas verdes indo para a lua se ele chegar aqui e romper esses topos anteriores. Esse é o gráfico diário. Cadê o meu gráfico semanal? Aqui o semanal. Semanal, cara, como ele é ajustado, aqui seu índice, índice não, esse aqui é o futuro no dólar. E como ele é ajustado pelos juros, etc., por isso a gente tem esse formato de gráfico com os históricos, nos dados históricos. Tá vendo como ele chegou aqui nessa linha vermelha? Aliás, essa linha vermelha subiu e deu um desafio, e o preço chegou lá e falou, não, eu não quero cair abaixo dessa linha vermelha aqui. Isso foi 4,80. Isso foi a segunda linha vermelha no gráfico diário e primeira linha vermelha no gráfico assim, semanal. Só um segundo aqui. Vamos lá, enquanto isso, vamos esperar aqui o Mr. Bo Williams retornar. As filhas estão fazendo bagunça de lá embaixo aqui. Bom, gente, então, olha, no gráfico semanal, eu vejo que a gente está em tendência de alta. E aí, se o preço decidir subir, ele pode subir bastante. Agora, no gráfico diário, no dólar, aqui que a gente falou, cara, essa linha vermelha aqui não vai trabalhar para baixo, vai trabalhar para cima, e quando o preço chega perto dessa região anterior, é bem provável a gente ter uma reação de novo na região de 5,30. É exatamente o que o preço fez. Só que, nesse curto prazo, agora, ele não sabe o que ele quer fazer. A gente fala que cada novo fundo merece um teste. O que o preço está fazendo agora? Testando o fundo. Aí, se ele cair abaixo das linhas vermelhas, pode cair mais. Mas eu acho que mais provável, ele para por aqui no 5, e aí supera de novo essas linhas. Quando essas linhas verdes começam a descer, para dar um desafio, um bercinho aqui, a gente imagina o preço depois retomando seu movimento para cima, passando esses topos anteriores aqui e chegando de novo para 5,40, 5,50. Então, essa é a minha previsão, baseado no que eu vejo nesse momento. Eu acho que vai ser difícil, Marco, a gente fazer boas operações no swing trade no dólar, e provavelmente vai continuar uma volatilidade boa e operações interessantes no day trade. Não vejo ele caindo abaixo desses fundos anteriores e não vejo ele subindo por enquanto para chegar lá em cima sem testar o fundo. E isso é normal, né? A gente precisa entender que isso é como o preço se comporta. Ele tem que chamar atenção de novo para os compradores ou vendedores numa região do gráfico que tem relação retorno-risco interessante. E quando ele está no meio do caminho, ninguém sabe o que ele vai fazer, então poucos se aventuraram, essa palavra aí, poucos se aventuraram para entrar no mercado. Então, a gente está sim com dólar nesse momento, né? Eu acho que está ruim para operar. Agora, aonde vai ficar? Não vai passar por baixo desse fundo, eu acho que também não vai passar por 5,30, ele vai ficar na lenga-lenga lá no meio e andar de lado. Chato, né? Sim. Eu concordo. Eu acho que até uma visão que a gente sempre passa, acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas só para reforçar. Quando a gente conversa com exportadores, importadores, esse atual patamar, perto aí dos 5,20, é um patamar que ele tende a agradar mais gente, né? Então, o que acontece? Se eu ligar para o exportador vai falar assim, pô, Marco, eu queria um real a R$6, né? $1 a R$6. É lógico, né? Ele é exportador.
O importador vai falar, não, Marco, para mim tem que ser um dólar abaixo de 5, né? Qual que é a leitura? Quando a gente vai se aproximando desses 5,20, desse atual patamar, ele desagrada, né? O exportador ainda fica feliz, fica contente, ganha dinheiro, e o importador começa a ficar um pouco mais competitivo, né? Então ele tende a agradar mais gente, né? Dizem que tem um dólar mágico ali, ele fica rodando na casa entre 5,20 e 5,30, né? Dizem aí, algumas empresas passam esse número para a gente. Então seria o dólar ideal, né? Mas eu concordo com essa frase. Então, se ficar entre 5 e 5,30, eu acho que é bem factível, agrada muita gente, não vai agradar todo mundo, não, né? Mas agrada mais gente. E eu acho que eu não vejo argumentos, só a gente aqui acompanhando talvez os próximos andamentos da reforma tributária, né? A Câmara aqui, o presidente da Câmara aqui, boas sinalizações, querendo, né, acelerar, mas no curto prazo eu acho que é um bom patamar para se trabalhar, nesse patamar entre 5 e 5,30, acho que é bem factível, não vejo mudanças nem para pessimismo, para voltar a 5,70, perto de R$6, ou nem para furar os R$5. No curto prazo, né? Não vejo motivo para isso, né? Não tenho nenhum argumento. Então vamos acompanhar, porque todo dia está uma briga de força. Então sai o que a gente viu até eu estava vendo uns dados, né, na quinta-feira passada, o pessoal falando que a nossa bolsa aqui despencou, lembra, antes do feriado, a gente teve muita volatilidade, câmbio. Só que também aconteceu que entrou muito fluxo em mercados emergentes, né? Investidor estrangeiro comprando mercados emergentes como um todo, comprando Turquia, comprando Brasil, comprando México. Só que o que aconteceu? A primeira saída, né, fluxo negativo de países emergentes aconteceu recentemente. Então fazia muito tempo que a gente não tinha um fluxo, né, uma saída. Então, provavelmente, quem jogou esse próprio câmbio de 5,70 para R$5 foi nessa busca por oportunidades em mercados emergentes como um todo, não só no Brasil. E agora a gente está viu pelo menos uma saída de fluxo de estrangeiros de mercados emergentes como um todo, né? Então, eu não vejo nenhum argumento para ter uma grande oscilação fora dessa banda. Acho que é bem ok, vou trabalhar nas próximas semanas aí. Esse patamar, eu acho que é bem factível, né, em termos de fundamentos. Vamos acompanhar aqui a política. Os profissionais olham para o gráfico, eles entendem também essa questão de tendência, consolidação em relação ao retorno-risco, e eles são mestres em gerenciamento de risco. Então, eu concordo com você, o gráfico está mostrando isso. Então, vamos ficar entre 5 e 5,30 aí. Inclusive, atualizando o pessoal aqui em relação à análise política, né? A gente teve a apresentação agora à tarde do relatório preliminar, né, do deputado tucano Celso Sabino para a reforma do imposto de renda, né? E a expectativa é que realmente isso supere uma etapa bastante importante aí desse ponto, né? Já que para passar essa fase mais concreta dos debates, depois dos primeiros ajustes aí feitos na proposta inicial do governo. Então, o mercado recebendo isso, inclusive essa aqui é a opinião de algumas corretoras, mercado recebendo de forma positiva aí os próximos passos da reforma tributária. Enfim, já estão discutindo vários pontos, mas acho que um ponto que está ficando claro também, que não é muito nosso foco aqui, né, na terça-feira, mas também é a possibilidade ou a não possibilidade de tributação para os fundos imobiliários, né? Então, os fundos imobiliários realmente devem ficar de fora aí da tributação dos rendimentos, né, mensais, tá bom? Então, esses são os principais pontos. Eu vou só pegando aqui as perguntas do pessoal, mas deixa eu fazer aquele momento de consultoria. Eu não sei se você tem alguma atualização aí, mas como é que estão as nossas criptos aí? Depois eu volto aqui com os papéis do pessoal no chat. Os criptos estão... Quase todos seguem o Bitcoin, né? Então, a gente dá uma olhada aqui. Esses criptos estão andando de lado por cair vagarosamente. Também não está... Bitcoin, por exemplo, não está numa situação interessante de acreditar em forte queda, nem em forte subida.
eu estou rezando, né, para o negócio cair e chegar nessas linhas vermelhas aqui, para a gente entrar all-in de novo, perto de 17 mil, 20 mil. Acho muito difícil passar por baixo de 30 mil por enquanto, né? Por enquanto. Mas, abaixo dessa linha vermelha aqui, Marco, é proibido comprar. E aí, se ele continuar abaixo dessa linha vermelha, ele pode cair até a segunda linha vermelha. E aí, tá vendo como a gente tem esse mesmo desafio que vai acontecer? Muito bonito ver isso do ponto de vista de timing. Lá atrás, 72 candles atrás, a gente tem um topo aqui que vai começar a acompanhar os topos desses candles aqui atrás. Então, essa linha vem descendo, 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 descendo. E essa linha vermelha também vem descendo, descendo, descendo. Aí vai ter uma coisa muito interessante para ver se a gente vai ganhar o suporte pelas linhas vermelhas aqui e conseguir ganhar uma linha verde e voltar a subir, ou se a gente vai simplesmente ser desafiado por essa linha vermelha e fala, cara, não, eu não vou subir. Aí, enquanto ele não sobe, ele traz essas linhas vermelhas para baixo, e aí vai até o próximo alvo. Então, tem o alvo, sim, aqui perto de 22 mil pontos. Eu acho que a gente pode imaginar, se acontecer isso, um candle aqui para baixo, o dia seguinte, o candle de novo aqui em cima. Eu não vejo esse preço aqui de 20 mil, os profissionais sustentando num preço dessas aqui por muito tempo, né? Então, se tiver um flash crash, eu acho que é uma excelente oportunidade de voltar e comprar os ativos. E aí, quando a gente olha para o nosso Prisma Ficube, criptoativos, eu vou classificar aqui no nosso Prisma de cima para baixo. Eu não vejo nada na compra aqui. A gente tem 7 só nos stablecoins, mas stablecoins sempre é $1, eles não mexem. Agora, a gente tem vários papéis em consolidação aqui, mas estão caindo no curto prazo. E aí, muito consolidação, 4 e 5, 2, 3, 4, 5, consolidação. Até começa a entrar em algumas vendas aqui também. Então, é mais para venda do que para compra. Eu acho que é uma queda lenta. Eu acho que a gente poderia ter aquele flash crash só para chacoalhar todo mundo com alto volume, deixando, assim, pessoa física para fora. E a gente tem informação, pela análise do blockchain, que durante todo esse processo aqui, as instituições estão comprando, né? Os grandes estão comprando. A pessoa física que não entende muito bem e não tem paciência e nem lastro que esses grandões têm. Mas eles estão comprando por aqui. Então, acho que isso fala muito bem sobre o futuro, mas no curto prazo ainda pode ter esse susto, né? Então, se a gente tiver algo parecido com isso, eu acho que é para comprar, mesmo fazendo novos fundos, porque logo depois a gente vai construir uma base e as instituições, os grandões, eles vão levantar esse negócio mais para frente. E é também um aposto de longo prazo, né? Então, o timing é um pouco delicado, a gente está meio chateado que o negócio está andando de lado o tempo inteiro, paciência é muito importante, é uma virtude muito importante para trader investidor. Mas nesse caso, Marco, eu sei que você é um holder, né? Um hodler, você compra e segura, e quando o preço cai, você compra mais. Então, acho que vai ter essa oportunidade. Eu estou bastante confortável entre 20 mil e 30 mil dólares por Bitcoin, e com preços lá acima de 150 mil dentro dos próximos 12 meses. Né? Essa é a previsão da turma para esse ciclo bull market, né? Sim, sim. Eu concordo com você. Daqui a pouco eu preciso voltar para as compras aí do Bitcoin. Já para aumentar a posição. O pessoal está falando só para a gente também voltar aqui para alguns papéis. Tem vários papéis que o pessoal pediu aqui, mas já tinham pedido alguns. Deixa eu só... O Charles aqui falando de Vale, Cogna, Vivar. Mas um papel aqui que eu queria falar, inclusive eu acho que o pessoal comentou aqui recentemente,
E eu falei nesse domingo que são as ações da Azul, né, da companhia aérea. Inclusive, eu acho, a minha opinião, por termos de fundamentos, agora eu vou fazer o inverso, Bo. Essa voltinha aí que o papel deu, né? Eu vou arredondar bem os preços, tá? Mas o papel chegou ali mais próximo de R$50 recentemente, voltou bem, mais próximo dos 40 agora. Esse é um bom momento de entrada, um bom momento que a gente ficou confortável. Inclusive, saíram os dados operacionais agora, recentemente, nesse final de semana, vieram muito bons, recuperação muito forte. A demanda está crescendo, a oferta está crescendo, só que a oferta está crescendo num ritmo um pouco mais lento. Então, quando a gente tem um descasamento, maior demanda e a oferta não cresce na mesma velocidade, a gente tem uma melhor taxa de ocupação, que é um dos melhores cenários do mundo para a aviação civil, né? Quanto mais cheio o avião, melhor, né? A aviação ganha mais dinheiro, né? Então, o avião precisa estar voando e precisa estar voando cheio. Então, é basicamente isso que está acontecendo agora. A gente precisa acompanhar as ações lá de fora. Amanhã não tem aviação, né? A gente tem Bank of America, Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock saindo amanhã. Mas acompanhe muito de perto as ações das companhias americanas, que acho que pode puxar a Azul aqui também. A gente está bastante confortável nesse preço. Eu acho que, voltando nesse preço aqui, para quem não tem, ou para quem quiser aumentar a posição, acho que é um bom preço de entrada, para quem não pegou lá o preço antigo, lá quando a gente começou a recomendar. Então, quem quiser, eu acho que vale a pena. Mas, Bo, fala agora um pouco da sua visão, né? Fundamentos, a gente está bastante confortável com esse atual nível de preço. Eu acho que está bonito esse gráfico aí, Azul 4. Está bastante interessante. A gente tem um evento que eu adoro, chamado Berço, né? Tem um Berço acontecendo no fractal 305, esse é o fractal grande. E aí, lá atrás, né? A gente pode ver lá atrás, 305 dias atrás, né? Desse ponto aqui atrás, a gente teve nosso crash. Aí, o máximo 305 está começando a descer. Aí ele faz essa linha verde aqui descer também. Então, engraçado, Marco, que um dos melhores sinais de compra que o FICUB tem está baseado não no que o preço está fazendo agora, mas que ele fez 305 candles lá atrás. Então, a gente chama esse aqui de berço, e o berço que você consegue perceber, imagina aqui o lado esquerdo do berço, o fundo do berço, e se o preço subir, ele vai formar uma nova linha no lado direito, e aí você tem esse lado direito aqui, e aí forma e completa o berço, tá vendo o berço aqui? A gente chama isso aqui de nenê no berço. A gente gosta de botar nosso nenê com, assim, capacete de astronauta e, assim, nenê no berço indo para a Lua. Então, muito interessante essa situação aqui. Eu gostei muito de ver o preço voltar para tocar essa segunda linha verde e tenho certeza que ele vai tentar evitar essa linha vermelha aqui também, tá? Como ele fez aqui atrás, como ele fez aqui, como ele fez aqui, aqui e aqui. Essa linha vermelha está nos 39 e essa linha verde está em 41. Então, qualquer lugar entre esses dois aqui é compra, tá? É compra. A ideia é a continuação do movimento, mesmo se ele voltar para cá, de novo para cá, aí sobe, vai para o topo e começa a formar o berço e ir para o próximo alvo. Agora, aqui, acima de duas linhas verdes, o alvo é a terceira linha verde. Vamos ver se a gente tem dados suficientes no gráfico para mostrar o alvo. Não temos. Ele está meio novo, né, esse ativo. Então, podemos ver também pelas mínimas o que está acontecendo. E que coisa bonita, Marco. Olha aqui, a gente tem agora o pequeno, médio e grande alinhados para cima. É só uma questão agora de a gente superar essa linha vermelha superar o azul, e aí é lua mesmo. Essa condição técnica aqui, como 2 ou 3 linhas verdes, é o mais bonito que FICUB tem para oferecer. Isso, pura tendência de alta, é proibido vender, é coisa que vai para a lua mesmo. Então, está muito bonito. Aqui nesses preços,
entre R$ 39 e R$ 41. Bem bonito. Sim, sim. É um belíssimo ponto de compra. Inclusive, a gente tem um preço-alvo um pouquinho mais conservador, mas já tem analista de banco, de corretora, né? O pessoal fica bravo comigo que eu falo algumas verdades aí, mas a analista de banco, de corretora, costuma chegar um pouco atrasado, né? Não são todos, mas tem alguns que costumam chegar atrasado. Mas já tem analista dando o target price de R$ 75 já em azul. R$ 75. Uhum. Eu acho que tem argumentos para isso, teria que ser um cenário um pouco mais otimista nessa recuperação. Talvez demore um pouco mais para acontecer esse cenário. A gente tem um cenário um pouquinho mais conservador, mas para mostrar que realmente, dependendo do cenário, tem potencial em termos de fundamentos, né? A gente deve continuar vendo bons números, bons indicadores. Não está na conta, por exemplo, outras operações, enfim, sinergias com uma possível Latam, alguma coisa nesse sentido, mas tem potencial, porque o pessoal não gosta em termos de fundamentos, o pessoal sempre critica a aviação, companhias aéreas, porque são cases muito cíclicos, né? Então, assim, ou está muito bem ganhando dinheiro, ou a empresa vai lá para falência. Então, o pessoal sempre brinca. Quantas empresas no Brasil e no mundo, né, que nascem durante 10 anos, morrem, depois não conseguem sustentar, enfim, é sempre assim, né? Há alguns anos atrás, a maior empresa do Brasil era a Latam, hoje, né, já não está aguentando mais. Agora, a Azul era uma empresa pequena, já está virando uma empresa grande, né? Uma das líderes do setor. Então, essa leitura que o analista fundamentalista tem é sempre muito crítico. Então, o que eu acho? Que para operar aviação civil, tem que ter o fundamento, tem que ter o gráfico. Porque a gente não vai ficar com aviação durante 20 anos com papel. Você vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo, sabe? Você vai ter que pegar um ciclo de recuperação. Pegou esse ciclo de recuperação, sai da aviação. Não dá para ficar carregando a vida inteira. Aquela estratégia de comprando todo mês, não faz sentido aqui na aviação. A aviação é comprar, pegar o ciclo, que pode durar 1 mês, pode durar 2 anos, e aí depois partir para outro setor. Tá certo. O gráfico está bonito para subir aqui, mas ele tem que romper os topos anteriores para fazer isso, né? Aí vai ficar bom. Aliás, eu não sei se eu falei, Marco, quais são os alvos aqui, né? Eu acho que eu não falei. Vamos dar uma olhada aqui. Quais são os alvos, os seus alvos, Marco? Depois eu preciso confirmar, mas eu lembro que era mais conservador. O mais otimista que eu vi foi R$ 75, mas foi o mais otimista. O nosso provavelmente deve ser, depois eu preciso confirmar, tá? Mas deve ser algo um pouquinho para baixo disso. Tem coisa bonita aqui. A gente tem coisa ativa até 90. Mas aqui entre 70 e 90 tem vários alvos aqui. Tá difícil dizer o que seria mais provável. Mas aqui bem no meio, 78 mil, 78, 77, são coisas interessantes também para pensar. Eu gosto do gráfico. Ele está bonito. Esse aqui, entre 39 e 41, bem bacana. Sim, sim. É o típico papel que a gente gosta de procurar, de encontrar. Os fundamentos ainda são bastante delicados, mas, por exemplo, o papel tá na faixa dos R$ 40. Se der tudo errado, esse papel não vai voltar para R$ 20, né? Ele vai voltar para 38, 35, estourando. Mas se der tudo certo, ele pode ir para 70, 80 reais, se der tudo certo, né? Qual que é a troca que você está fazendo? Estou fazendo um papel que poderia cair 10, 15% num cenário pessimista, mas num cenário otimista ele poderia subir 100%, né? Então, são os dois cenários extremos, né, das pontas, né? Então, é isso que a gente procura, né? Esse tipo de papel que a gente gosta, né? É um papel agressivo, né? Mas tem motivo para isso. Eu gostei do conselho em relação de não ficar a vida inteira,
que realmente os ciclos são visíveis e são importantes, né, nesse setor. São, em termos de fundamento, sim. E tudo mais constante ajuda, né, tende a ter uma... Então, por exemplo, vamos supor, uma coisa que o pessoal sempre esquece também, é que se a economia brasileira é um case Brasil, né? Então, o que acontece? Se a economia brasileira for bem, ele tem recuperação da lotação, né, da taxa de ocupação, mais pessoas voam, então para ele é melhor, ele dilui custo, ele ganha margem. Só que acontece, o dólar também, se o real se valorizar, a taxa de câmbio cair, também é bom para ele. Então ele ganha duas vezes. Então ele é um case totalmente Brasil, assim que a gente chama, né? Se o petróleo ficar constante, o real se valoriza, né? E ele tem uma taxa de ocupação melhor, a margem dele explode, né? Explode para o patamar dele, né? Ele pode ter um ganho de margem muito grande, rentabilidade muito grande. Porque o principal custo dele é combustível, né? É ficar queimando o combustível com um avião vazio, esse é o pior cenário que tem. Mas, Bo, como eu sempre falo aqui, o bate-papo passa muito rápido. Vamos pegar aqui as últimas demandas aqui do pessoal. Eu queria pegar um aqui, na verdade, que faz tempo que a gente não fala, né? Comentamos bastante já. O papel já subiu, já caiu, está meio sem uma tendência, que é o setor de shopping centers, mas tinha um pedido a Multiplan, né? Multi3. Deixa eu ver lembrar quem que pediu aqui, mas aí a gente fala sobre Multiplan agora, né? É um setor aí que merece atenção aí no segundo semestre. Interessante esse papel também. Vamos dar uma olhada aqui. Tá de lado, no curto prazo. Parece que aqui está no meio de caminho. E assim, alguns fractais andando de lado. A gente tem 1, 2, 3 linhas vermelhas alinhadas para cima, então eu não imagino grandes quedas. Ele ficou complicado para mim porque, logicamente, fez um topo maior, mas também fez um fundo menor. Então, tecnicamente falando, isso não é tendência. É uma consolidação chamada engolfo. O movimento aqui engolfou um movimento anterior. E aí isso é complicado para a gente entender o que fazer. O máximo que eu posso te dizer nesse momento, Marco, é que acima dessa linha vermelha aqui, a gente não vai querer fechar abaixo. Mas eu vou dar um pouco mais folga e dizer que a gente não vai querer romper esses 22 e pouco. E provavelmente a gente tem uma boa chance de voltar para testar esse topo anterior aqui nos 28. Então, ele está no meio do caminho, dá para perceber que ele não está estourando para cima, nem caindo fortemente, está meio de lado, com um viés levemente para cima, né? Dá para perceber. Complicado, Marco. Deixa eu ver outro modelo aqui, que acho que está complicado em todo lugar aqui. A gente tem linhas desalinhadas, linhas para baixo, linhas para cima. Essa é uma bela briga aqui. E bela briga é melhor sair fora, porque senão pode quebrar a cara. Então, eu não tenho realmente uma boa leitura, Marco, para te dar aqui. Eu acho que é um gráfico feio. O gráfico feio, simplesmente, eu não olho. Agora, a tendência é levemente para cima. O problema é que a gente está no meio do canal. Então, não há relação retorno-risco interessante, nem na compra, nem na venda. Se ele tocar nesse fundo aqui embaixo, perto de 22, 21, 22, acho que sim, pela relação retorno-risco e a inclinação levemente para cima, tem uma nova compra interessante. E se bater 28, quem sabe também, ele acaba tendo dificuldade, talvez um pouco mais para cima. E aí uma coisa que a gente faz quando não sabe o que fazer é simplesmente repetir o padrão que o preço está fazendo no momento. Então a gente volta para cá e desenhar assim, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, depois ele sobe e ele cai. Então tá nesse tipo de padrão. É mais uma questão de relação retorno-risco do que realmente um gráfico bonito, linhas verdes indo para a lua.
cautela, né? Cautela. Compras mais perto do fundo do canal. E quando ele chega no topo do canal, pode ser que ele esteja já cansado e realizando um pouco mais. Sim, sim. Vamos acompanhar de perto. O que eu acho bacana ver, Bo, se a gente olhar o gráfico para trás, né? Esse papel aí já teve. A empresa, na verdade, já esteve valendo muito, muito mais, né? E esses são um dos poucos papéis na Bolsa, no Ibovespa, que não recuperou o patamar ainda pré-pandemia. Então, a hora que a gente chegar lá em outubro, novembro, dezembro, vai estar economia bombando, reabertura, todo mundo falando de Black Friday, todo mundo falando de final de ano. Um dos principais setores que a gente vai falar aqui, que é shopping center, né? Com certeza, Bo, acho que depois que romper esse patamar que você falou aí, talvez, né, olhando para fundamentos 25, 26, 27 reais, aí eu acho que o papel não vai parar mais, né? Por isso que eu acho que é muito importante olhar no gráfico o comportamento dele, a hora que ele romper, porque é só fazer uma projeção, pessoal. Você acha que o shopping center, mais cedo ou mais tarde, em termos de geração de caixa, eles vão recuperar, né? Se não recuperar integralmente, vão recuperar algo muito próximo do que era a pandemia, né? Do final de 2019, começo de 2020. Então, consequentemente, o papel também tem que recuperar, né? Talvez não recupere em janeiro de 2021, recupere em dezembro de 2021, recupere em março de 2022, mas mais cedo ou mais tarde vai começar a ter a geração de caixa que tinha, né, de final de 2019. Então, por que o papel não pode estar? Né? E lembrando também que shoppings, eles são ativos imobiliários, eles também estão lá rendendo, eles estão se valorizando, eles têm também uma valorização, pelo menos nominal, ao longo do tempo. Né? Então, olhar para esse gráfico e olhar para trás, falar assim, pô, será que em algum momento não poderia valer o que já esteve valendo essa empresa? Eu acho que é possível. Não estou fazendo projeção aqui muito simplista. Em termos de fundamentos, eu acho que a hora que começar a subir, esse setor inteiro, né? Múltiplo é o melhor ativo no setor, na nossa preferência, por vários motivos. Mas a hora que disparar, a hora que sair desses 25, 26, 27 reais, que parece ter realmente estão segurando o papel ali, a hora que disparar, ele vai voltar, na minha opinião, vai voltar tudo e não vai parar mais. Eu acho que isso vai ser o desenho do segundo semestre, né? Essa é a nossa opinião em termos de fundamentos, né? Muito bem. Bom, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, então, quem sabe, né, vai continuar com esse padrão. Muito bonito. Pode voltar, Júnior. Qual é o próximo, Marco? E só para terminar, o último papel, que inclusive eu já vou falar, que foi o meu amigo aqui, Charles Martins, que está no chat, fez a pergunta, e eu já avisei para o Charles Martins, nós não fizemos ainda a lição de casa em termos de fundamentos, não, nós não atualizamos, ainda estamos devendo a lição de casa, e ele pede aqui toda semana, e ele fala assim, Marco, para não mudar aqui a tradição, vou pedir novamente, né? Que é a Valide, né? A Velide 3. A gente não tem uma atualização. O papel já esteve valendo muito mais, né? No passado recente, no passado histórico, o papel já esteve valendo talvez 3, 4 vezes mais do que está na tela. A empresa mudou, a empresa foi afetada por conta da pandemia. Talvez seja um dos papéis também que acho que vale a pena deixar no radar, assim como o Multiplan. Uma hora que andar, vai andar de uma vez só. Mas, por enquanto, o Charles, você sabe que a gente não tem ainda uma atualização 100% do potencial, do case, a gente está fazendo lição de casa. Então, boa, essa aqui é para atender aqui a demanda do meu amigo Charles, que pediu aqui no chat. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar primeiro o gráfico semanal. Então, eu estou vendo aqui no gráfico semanal realmente que valia 39 e agora está em 10. Sabe que tem uma estatística muito interessante, Marco? Uma desvalorização de 80%, muito mais do que isso, é bastante difícil. Então, se a gente pegar aqui 35%, 80% seria 7%. Né? Então, a gente realmente chegou no fundo estatístico muito interessante, muito importante. No curto prazo, a gente tem uma situação no gráfico semanal, né,
que é mínima 8 acima do 34, então 34 está trabalhando como suporte. Ele está dizendo que um bom suporte é 8,20, 8,30. E se segurar lá, ele vai tentar subir até a próxima linha, que seria 12. Mas se sai de 8, vai para 12, 50% de valorização. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa no gráfico diário para mostrar algo para um pouquinho mais confiança. A gente está, Marco, com uma situação aqui, esse setup chamado beijo da morte, e esse setup chamado beijo da vida. E aí eu vou fazer uma maneira mais intuitiva ainda. A gente vai colocar aqui mesmas cores no gráfico. Aí eu já gostei que eu vi aqui. Para subir, o preço precisa ganhar cada vez mais combustível. Ele tem que ter um fractal cada vez maior, com expectativa para subir. Por exemplo, aqui a gente estava com um fractal 17, dando suporte. Aqui a gente ganhou 34, dando suporte. Aqui a gente ganhou 72, né, no teste do fundo. E agora nós temos 144. Então a gente está ganhando cada vez mais combustível na compra. Isso é bom. Isso é muito bom. A única coisa que está atrapalhando a gente, por enquanto, é essa linha vermelha. E a gente tem 2 alvos aqui. Simplesmente pega seu mouse, coloca nessas linhas aqui embaixo, e ele vai acender os 2 alvos aqui em cima. Então, o primeiro alvo é essa linha dourada. O segundo alvo é essa linha dourada aqui. E o suporte são essas linhas duplas aqui. Qualquer queda aqui, é uma realização, para voltar para cá, esse R$8, eu considero uma excelente oportunidade de comprar pelo risco para tentar voltar de novo aqui, né, de 12, mais ou menos. Só que olha o que acontece aqui, Marco. A gente vai andando de lado, vai subindo, olha o que aconteceu aqui. Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul é 305. 305 é maior do que 144, então continua ganhando mais combustível. E quando faz isso, o mercado entende, cara, não dá para acreditar que vai despencar, que vai cair fortemente. Eu tenho mínima, leque, 305, e aí quando faço isso, eu tenho 2 linhas verdes, e o alvo é a terceira linha verde. Então, agora, se ele continuar fazendo isso, os alvos mudam. Chegam aqui no primeiro, aí o nosso alvo verde desce até nosso ponto original do segundo alvo aqui. Então, ele pode chegar em R$17 e provavelmente teria uma briga bem forte na casa de 11, 12, nessa região aqui. Mas se ele passar, os fractais Ficube estão mostrando um caminho excelente, muito bonito, para chegar lá. Será que perdemos o Mr. Bo Williams? Ele estava... Agora que o Charles Martins estava sendo atendido aí, as demandas do Charles Martins em relação à Valid. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o Mr. Bo Williams. O pessoal tá me ouvindo por aí. Se não, a gente também, pessoal, 19h03. Vamos ver se a gente consegue... vamos só avisar todo mundo. Júnior, você conseguir avisar o Boa, agradecer ele. Pessoal, faltava só explicação, mas acho que o Boa deixou claro ali, o Charles, que dependendo do cenário ali, poderia até buscar o patamar aí de R$17. Vamos acompanhar. Eu preciso realmente fazer a lição de casa, Charles, em relação a fundamentos. Eu já conheço bem o case, já fui acionista grande do case, e a gente está bastante desatualizado em relação aos atuais movimentos. Né? Lembrando que o Bo falou, né? Esse papel já esteve valendo 30, quase R$40 no passado, nos últimos anos. Mas a companhia mudou também, infelizmente acabou sofrendo bastante agora na recessão, na pandemia. Tá bom, Charles? Então vamos anotar aqui, a gente realmente faz a lição de casa, depois a gente atualiza todos, ou pelo projeto, ou aqui pelo também o Analytics, tá bom? Então, o Mr. Bo, se eu conseguir falar com você, né, tenha uma ótima semana, né, muito gentil, muito obrigado pela participação, pelo carinho de sempre, né, um grande abraço. O pessoal, o Júnior vai entrar em contato com você, mas a gente já está terminando aqui, já passamos das 19 horas.
Tenham a todos uma ótima noite. Deixa eu ver quem está aqui. Hamilton, Lisete, Chaves, Helder, tá? Vamos anotar todos os papéis. Mandem também ao longo da semana para a gente sempre fazer análise aqui ao vivo, tá bom? Avisem a todos que a gente está toda terça-feira aqui na BMC News com o nosso Analytics, tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima semana. Lembrando que nesse patamar de preços eu continuo achando o Ibovespa bastante atrativo para novas compras, novas entradas. E vamos acompanhar muito de perto a temporada de balanços, tá? Amanhã, quarta-feira, tem BofA, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup e BlackRock, um dos principais ativos aí que vão divulgar balanços amanhã lá nos Estados Unidos, tá bom? A gente precisa acompanhar aqui de perto. A gente vai comentando também terça-feira os balanços aqui no Brasil quando forem divulgados, tá bom? Então, um ótimo descanso, né, uma ótima noite, e a gente se vê aqui novamente no Analytics na terça-feira, sempre às 18 horas. Beleza, pessoal? E a gente vê até semana que vem. Valeu, Bo! Grande noite para você. Até mais. Tchau!